Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Crítico Sem Créditos. E dois dos maiores filmes aí dos lançamentos de 2025 estão em cartaz nos cinemas, que é o Superman, né, do James Gunn, e também o novo Quarteto Fantástico. Mas afinal de contas, qual foi a percepção desses filmes, né? Essa queda de braços entre Marvel e DC. A gente sabe que em julho geralmente saem os grandes lançamentos do cinema, né? Os grandes estúdios colocam nessa data para aproveitar as férias ali, para ter uma bilheteria um pouco maior, né? O ano passado foi a mesma coisa, teve o Deadpool e Wolverine, outro ano foi o Barbie e Oppenheimer. Enfim, tem esse padrão de julho ser os grandes filmes, mas eu vou trazer uma visão sem spoilers aqui, analisando meio que de forma geral o que eu achei dos dois filmes. Porém, muito mais simples do que criar filmes de heróis que agradem gregos e troianos é você se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. E esses dois filmes tinham uma missão meio difícil se você analisasse, meio complexa, né? Por um lado a gente tinha o Superman, que vinha de uma visão um pouco desgastada, digamos assim, embora tenha bastante gente que goste da visão de Snyder. Eu tenho algumas coisas que eu gosto, algumas partes ali, mas em geral não me agrada tanto e não dá pra dizer que o DCU foi um grande sucesso, né? Eu tinha curiosidade pra ver como que ia chegar essa visão mais injustice das coisas, né, do Snyder ali, por mais que seja muito dark, tudo muito pesado, mas tinha uma ideia ali que eu até achava até que meio que interessante de criação do mundo, era uma ideia específica, mas eu gostaria de ter visto como que ia terminar isso, enfim, de certa forma. Mas o fato é que o Superman, eu até fiz um vídeo recente aqui no canal que eu falo uma tier list sobre os filmes do Superman, e pra mim eu ainda colocava o melhor filme do Superman, né, os dois melhores sendo o primeiro e o segundo, os anos 70 e anos 80. Olha só, um grande herói, talvez seja o maior herói de todos os tempos aí, que tem tanto tempo que tem um filme que foi realmente bom, né, digamos assim, que agradou a maioria das pessoas. Faz mais de 40 anos que tem um filme que foi mais aceito. Então acho que é um desafio pesado, né, de trazer isso desse grande herói, trazer uma versão um pouco mais aceitável. E novamente a questão de começar esse grande universo do James Gunn no cinema, esse novo universo da DC, que acho que foi inclusive até um acerto do James Gunn trazer esse herói, porque automaticamente ele tem visibilidade, não tem como. É aquela tríade, né, Mulher Maravilha, Batman e Superman. Só que Mulher Maravilha já teve um filme que foi bom, né, do próprio DCU, que eu gosto do filme da Mulher Maravilha, e o Batman teve versões que muita gente gostou também dos anos do século XXI, né, que eu adoro, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas. Então tava mais fresco na mente das pessoas, o The Batman, né? Filmes melhores, né, do Batman com uma visão mais recente, que não comentei, o Superman faltava essa visão mais contemporânea. E por outro lado, a gente tem o Quarteto Fantástico, que é uma história também dramática no cinema, né? A gente teve várias e várias adaptações diferentes, começou nos anos 90 com uma bem tosca, depois teve as dos anos 2000, que tem bastante fãs, né? Muita gente gosta, talvez por um fator até nostálgico, que são divertidos até, mas não dá pra dizer que são filmes bons necessariamente, mas tem um lado de diversão ali. E teve aquela versão de 2015 que eu acho que ninguém gosta, eu nunca vi alguém falar que gosta muito daquele filme. E agora uma versão nova, tentando uma abordagem um pouco mais retrô, um pouco mais diferente. Mas será que eles acertaram dessa vez? Vamos discutir aqui, né? E eu vou trazer pontos que eu comentei sem spoilers aqui, comentar brevemente. Vou começar pelos pontos positivos e depois os pontos que eu acho que não foram tão legais assim, mais de correção dos filmes. Começando pelo Superman, tá? Eu acho que o Superman ele foi um filme que, em geral, eu gostei bastante, tá? Eu gostei da visão do James Gunn de trazer esse universo mais leve, né? O tom dele me agradou bastante. Dá pra ver isso no trailer, que ia ser uma coisa bem diferente, que ia ser um caminho diferente do Snyder. Então talvez se você goste, você ame muito aquela visão do Snyder, mais pesada, mais densa, mais séria, você não vai gostar muito desse filme, porque ele vai numa direção totalmente contrária, que eu acho que foi legal do James Gunn, tá? Porque ele mostrou pra que ele veio, ó, esse vai ser a minha visão de mundo aqui, né? Por mais que ele comentou que vão ter visões diferentes ali, de filmes vão ter tons diferentes, mas eu acho que talvez ele siga uma linha de unificação de universo um pouco mais colorida, um pouco mais leve, que foi o que ele apresentou aqui no Superman. E eu gostei dessa visão, tá? Eu achei bem legal, tem bons personagens, acho que é um dos principais acertos assim, desse filme, são os núcleos de personagem. Tem vários núcleos ali que são interessantes, né? O elenco tá bem também, mas tem núcleos legais. Eu vou falar só dos que aparecem aqui no trailer, pra não dar spoiler. Então a gente tem aquele núcleo dos heróis, que muita gente tinha criticado de início a visão do Guy Gardner, ali do Lanterna Verde, mas pra mim, uns pontos altos do filme, muito divertido o personagem, né? Todo aquele núcleo dos heróis secundários, assim, são bem legais, né? É legal, o James Gunn faz muito isso, de pegar heróis que talvez a gente não considere tanto, não sejam mais badalados, e dão carisma e personalidade pra eles. Aqui não foi diferente, ele fez isso novamente. Mas tem outros núcleos também, tem o núcleo do Planeta Diário, que eu acho muito bom, o núcleo ali do Lex Luthor, tem interações bacanas, em geral, assim, acho que são interações boas, tá? São vários núcleos que interagem entre si, que funcionam legal. E o elenco também tá muito bem, eu gostei muito da relação da Lois com o Superman, tá? Eu, sinceramente, não gostava muito da visão da Amy Adams ali com o Henry Cavill, aquela química não me pegava tanto, eu adoro a Amy Adams como atriz,
atriz, mas eu acho que como Lois Lane não funcionava tanto pra mim. Mesma coisa pro filme do Bryan Singer 2005, talvez tenha a pior Lois Lane de todas, aquela interação também não é tão legal aqui. E aqui a gente tem sim uma relação boa de casal, tá? Uma química muito boa, ainda prefiro a versão original ali dos filmes dos 70 e 80, mas acho que tá uma boa relação, que a Lois é uma personagem muito importante, né? Nessa trama do Superman, desse elo de ligação com a humanidade, então acho que aqui funciona muito bem. E também outros personagens que não comentei, aquele núcleo dos heróis pra mim é sensacional, tá? Não esperava muita coisa, mas entregou, sabe, não prometeu nada, entregou tudo, foi mais ou menos isso. Inclusive a parte de humor do filme acho que me pega legal, tem umas piadas ali, não fica... Alguns momentos pode ser um pouquinho acima, principalmente quando envolve o Krypton, ali tem algumas coisas um pouquinho a mais, mas não chegou a me incomodar muito, e eu acho que quando eles acertam no amor, acertam legal. Acho que o James Gunn tem um timing cômico muito bom, eu gostei bastante disso. Visualmente também o filme é bacana, né, tanto a parte de efeitos como de ação, ali eu gostei que tem boas cenas, tem esse lado de heroísmo do Superman que me agradou bastante, de trazer esse lado de que ele é um personagem muito... Cara, ele é o símbolo da esperança, acho que o filme conseguiu trazer isso. E pra mim o principal mérito desse filme é trazer a curiosidade, né, eu assisti o filme e falei, tá, legal, gostei da sua visão, James Gunn, quero saber um pouco mais, me apresente outros personagens nessa visão, quero saber um pouco mais desse mundo. Então acho que pra esse primeiro filme de abertura do universo foi um mérito muito grande. Nicolas Hoult também tá muito bom como Lex Luthor, gostei bastante da interpretação dele ali, bem cínica, né, dá raiva dele bastante, esse lado arrogante, ele trouxe essa visão do Lex Luthor, essa visão invejosa que ele tem do Superman, eu gostei bastante, mas tem algumas ressalvas, não necessariamente a atuação dele, mas questões de roteiro que eu vou comentar aqui, né, esse lado do Lex Luthor, que eu falei, é legal a interpretação, legal as interações, mas o roteiro pra mim ele força um pouco na questão da tecnologia e da inteligência dele, né, eu sei que ele é você vai falar, ele é a mente mais inteligente, mais brilhante da Terra, eu entendo isso, mas acho que ele vai muito longe aqui em alguns aspectos, não vou falar muito para dar muito spoiler, mas ele desenvolve uma tecnologia ali de meio que uma coisa meio unidimensional, tridimensional, uma coisa meio de universo paralelo, que eu acho um pouco too much, eu olhei e falei, puta, é meio forçadinho, né, eu sei que a ideia aqui não é trazer uma coisa tão verossímil, é uma coisa mais fantasiosa, mas eu acho que, sei lá, pra mim passou um pouquinho do ponto, né, inclusive essa é uma parte central da trama que eu achei meio que demais, assim. E também a própria parte do desafio físico do Superman, né, muita gente reclamou que ele apanha demais no filme, isso é verdade, o Superman já no trailer já mostra ele apanhando bastante, que eu não acho de todo ruim, tá, acho interessante, porque muita gente até reclamava que o Superman, ele era muito overpower, ele sempre derrotava muito fácil porque ele é muito forte, né, só a Kryptonita derrotava ele. Aqui a gente tem um desafio a mais, nessa parte da parte física, eu gosto, por exemplo, do Zod lá do Snyder, né, que é um desafio físico também, acho que funcionou bem. Aqui a gente tem coisas meio parecidas, né, nessa parte de desafio físico, mas novamente envolvendo o Luthor, ali que eu acho um pouco, eu não sei, pra mim ficou um pouquinho forçado, assim, parece que é meio fácil você criar alguma coisa que consegue bater no Superman. E eu tava começando a ficar meio irritado quando eu vi isso no filme, porque ele apanhava demais e muito facilmente, e tava me irritando um pouquinho. Eu falei, tá, eu sei que é legal trazer isso, mas, pô, ele pode apanhar um pouquinho menos, né, mas relaxa que ele vai ter uma redenção depois, que até é uma cena muito boa, de mostrar que ele colocar na mesa mesmo, falou, eu sou o Superman. Mas se não tivesse essa cena, eu ia me comentar muito mais com esse aspecto. Mas em geral, é um filme que eu achei bem divertido, tá, o Superman, eu gostei da visão que eu assisti, é um filme divertido, um bom entretenimento, talvez eu daria uma nota 7.8, beirando 8, mais ou menos assim, que eu acho que é um bom feito, tá? Acho que é um filme que agradou bastante. E a maioria das críticas que colocam eu acho que meio baboseira. Falam muito sobre, deixaram o meu Superman mais frouxo, não gostaram, afeminaram o meu Superman, que eu acho que além de ser homofóbico, os comentários também é uma coisa meio que talvez muito viúvo do Zack Snyder, quem gostava muito daquela visão muito dark, talvez, que eu falei, não vai gostar tanto, mas eu acho que o Superman é isso, essa visão de esperança, de salvar as pessoas. Tem uma cena aqui, que é um pequenininho spoiler, mas nada tão relevante assim, que tá rolando o pau, torando ali, e o Superman decide salvar um animal, né, assim, no meio caindo vários escombros ali, vários prédios caindo, ele se preocupa de salvar um animal. Eu acho que isso é muito proposital do James Gunn pra mostrar, não, assim, acima de derrotar o vilão, o Superman quer salvar os seres vivos, né, ele quer deixar isso bem claro, né, talvez forçou um pouquinho de colocar um animalzinho pequeno ali, mas eu entendo o motivo disso, de mostrar pra que é, qual que é a visão desse Superman de mundo. E eu acho isso bem interessante, deixar bem claro qual que é a visão dele, qual é a característica dele nesse universo. E agora eu vou falar de Quarteto Fantástico, que eu tenho muito mais ressalvas, inclusive, mas tem pontos positivos também. É um ponto positivo que inclusive tem nos dois filmes, que eles não perdem muito tempo explicando a origem dos heróis. Eu acho que isso é um grande acerto, até porque recentemente a gente teve visões que mostraram isso, então a gente não precisava mostrar toda a história, por exemplo, de Krypton e também toda a história da viagem do Quarteto Fantástico. Eles narram ali de forma um pouco diferente, mas contam em, sei lá, em 5 minutos, 3 minutos, como tudo aconteceu, só pra, caso alguém não conheça a história, pra estar por dentro. Eu acho que foi um grande acerto dos dois filmes. Outro ponto legal também, eu acho que é o elenco. Eu acho que o elenco do Quarteto Fantástico tá bem escalado.
equilibrado ali dentro dos seus papéis, cada um acho que funciona bem, o Pedro Pascal tá legal como o Senhor Fantástico, a galera funciona ali nos seus papéis, mas a questão é mais pra mim de roteiro, tá, que me incomoda um pouco, tem a ver ali com o núcleo do Quarteto Fantástico, mas não necessariamente o problema sejam os atores, acho que eles entregam na medida do possível. Outro ponto positivo que a gente tem aqui é o próprio Galactus, que eu sei que talvez a regra tava meio baixa, porque a gente teve aquele Galactus do Quarteto Fantástico de 2000 e pouco, lá 2008, 2007, que não foi tão legal, era basicamente uma poeira ali, então não era tão mais difícil fazer uma coisa melhor. O trailer já tinha mostrado um pouquinho daquela visão do Galactus, e sim, ele tá legal, visualmente tá legal, tá mais fiel aos quadrinhos, talvez ele tenha menos cores do que os quadrinhos, mas eu não acho que seja uma coisa tão ruim também, né, eu acho que funciona bem dentro daquela proposta do filme, eu acho que é legal, tá? Eu gostei de ver aquele Galactus imponente, gigante, até falando, conversando, dialogando, eu acho que foi isso bem legal do filme. Mas pra mim o que mais incomodou do Quarteto Fantástico é uma coisa que talvez eu chamo de ausência de núcleos, né? Ao contrário, por exemplo, do Superman, que tem vários núcleos interessantes de personagens que interagem com pequenos núcleos aí que não são a história principal, mas são legais de acompanhar também. Pra mim isso no filme do Quarteto Fantástico praticamente não existe, tá? A gente tem uma trama principal ali entre eles, que são os 4 ali, mas fora isso não tem personagens relevantes. Se você perguntar, fala o nome de um personagem sem ser eles e o Galactus, né, e o Surfista Prateado, eu não sei se eu vou lembrar, né, o nome de alguém, porque não tem interações relevantes, né, dos personagens, então fica uma coisa até meio solitária. Eu vi em vários momentos os 4 ali na grande torre do Quarteto Fantástico, parece que o universo só tem eles no mundo deles, só falam com eles, né, lembra eu não sei se já assistiu o documentário do Cristiano Ronaldo, que mostra a vida dele ali, uma coisa bem solitária, parecia que eles eram tipo aquilo, ninguém conversa com eles, não falam com ninguém basicamente, e quando falam é basicamente uma divisão muito clara entre Quarteto Fantástico e resto do mundo. Eu sei que o filme tem uma visão retrô, né, anos 50, anos 60, que eu achei legal, inclusive, mostrar essa parte retrô, né, ele consegue ambientar bem isso, né, na medida do possível ali, mas eu acho que é uma coisa que carece de núcleos, então todo momento fica só focado na relação dos 4. Então, por exemplo, o próprio filme dos anos 2000, né, que não é um filme maravilhoso, mas tem algumas coisas que eu acho positivas, por exemplo, aquele dilema do Rocha, né, do Coisa, que ele tem aquele dilema com a aparência dele, que ele foi meio prejudicado, os outros manteram a aparência deles, tem os poderes, mas continuam com a aparência normal. Ele ficou feio, entre aspas. Então esse dilema, eu acho que isso é muito bem desenvolvido nos filmes dos anos 2000. Aquele meio que pincela isso, mas de uma forma tão genérica, tão meio superficial, que eu acho que nem dá pra contar necessariamente. A gente não pega esse drama. O próprio Tocha Humana também, nos filmes dos anos 2000, mostra essa personalidade dele, desse lado mais arrogante, esse lado, sei lá, dele ser mulherengo. Não que precisava necessariamente ter isso, aqui o personagem é um pouco diferente, mas ele fica também meio monotônico. Tem uma questão aqui no filme que mostra que ele é meio que... ele tem ideias boas, mas ninguém considera ele. Mas também é feito de uma forma meio superficial, que não dá pra pegar esse drama, a gente não se incomoda necessariamente com isso. Eu acho todo esse desenvolvimento meio brando, tá, né, dos personagens. Acho que talvez quem é mais desenvolvido ali é o próprio casal, mas tem um motivo a mais do roteiro pra isso acontecer, mas acho que é muito pouco dentro do filme que poderia entregar muito mais, né, muito mais núcleos, muito mais interações. Acaba ficando um filme meio, sei lá, meio picolé de chuchu, uma coisa meio morna, sabe? Eu acho que em nenhum momento tem tantas interações. Então eu acho que é um filme muito monotônico, tá? Ele não consegue despertar sentimentos, seja angústia, seja drama, seja o próprio humor. Tem umas piadinhas que são inseridas ali que eu acho tão sem inspiração, tá? Um filme que não consegue tirar uma risada, não consegue tirar muitos sentimentos. Então pra mim isso é o principal calcanhar de Aquiles do filme. Acho que dos personagens dos 4 ali que eu mais gostei foi a Sue. Eu acho que ela tá muito bem no papel, tem uma grande importância na trama. O Pedro Pascal ali como Senhor Fantástico tá legal, né? Eu gosto da visão dele, assim, da parte estética. E tem um lado que eu acho bom do filme, que ele traz soluções inteligentes pra vários problemas que a trama passa ali. A gente tem vários momentos que a gente fala, cara, como eles vão derrotar 4 pessoas, derrotar um ser gigantesco, mais um arauto super rápido, né? Eles estão meio que em desvantagem, ele não tem outros heróis pra ajudar. E ele tinha alguns coelhos da cartola ali de inteligência, de pensar, vou fazer um plano XYZ, fazer umas contas e tal. Isso eu achei legal, né? Faltava um pouquinho, mas mesmo assim, é um filme de Quarteto Fantástico. Não podia ter uma baboseira do Senhor Fantástico, né? O homem mais inteligente da Terra faz uma baboseira ali. Eu acho que não era comparável ao filme do Multiverso da Loucura, né? Que ele entrega todo o resultado ali, que virou meme, que ele fala, esse cara só com a boca pode te destruir. Ela, que boca, né? Aquela cena que viralizou. Mas tem uma ceninha aqui que eu não vou dar muito spoiler, que eu acho que ele faz uma burrada. Eu acho que o Senhor Fantástico precisa de umas relações públicas ali pra ajudar ele. Tem uma personagem que é meio que relações públicas, mas não faz nada no filme, que ele fala uma bozeira ali que eu acho que, pô, dá pra ser avisado. Ele coloca uma pressão sobre o Quarteto Fantástico que não era necessária, tá? Por causa de uma fala que ele traz ali. Novamente, não vou falar pra não dar spoiler, mas você vai notar quando você assistir o filme que foi eu acho que uma bozeira, tá? Não conheço tanto de relações públicas, mas ele poderia ter falado de outra forma ali. Mas é isso, pessoal. Em geral, o Quarteto Fantástico é um filme que não me agradou tanto assim. Eu acho que ele não chega a ser um filme horrível, mas é um filme que ele é meio que xoxo, tá? Então talvez eu prefira até um filme mais tosco, como dos anos 2000, que pelo menos são divertidos, tá? Por mais que não seja
seja tão bom de roteiros, talvez eu ainda prefira. Eu preciso assistir esses filmes, eu quero fazer um vídeo no canal que só sobre o Quarteto Fantástico. Mas é isso, pessoal, aqui na minha visão, então, quem venceu essa suposta queda de braço foi o Superman, tá? Eu achei um filme bem superior, que vai agregar muito mais, e o Quarteto Fantástico meio que ficou naquele limbo, e talvez seja um filme que vai ser meio esquecido. Muito obrigado por ter visto esse vídeo, se você gostou, curta, compartilhe, comente aí embaixo suas percepções, pedindo rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, dê seu like que ajuda bastante, e assine o sininho das notificações pra saber as novidades sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Aproveite também e me siga nas redes sociais, que eu sempre posto conteúdos legais e coisas bacanas de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!